Oi, gente, tudo bom? Hoje eu queria conversar com vocês aqui um pouquinho. Desde que começou tudo isso do distanciamento social que a gente vem vivendo, é, a 717 vem trabalhando e procurando formas de continuar a estar próxima das clientes, que é o que a gente gosta, né? Que é o que a gente ama fazer. E a gente criou algumas campanhas para estar pertinho de vocês e uma delas foi o Vivo Novo. Então hoje eu tô aqui para viver o meu novo, porque eu queria ensinar para vocês uma coisa nova e espero que vocês gostem. Bom, então antes de começar, eu vou contar um pouquinho o que eu vim fazer aqui. Com tudo isso que a gente tá vivendo, muito se disse sobre as máscaras, né? Desde o início houve muitas informações sobre quem deveria usar, quem não deveria usar, o que era certo, o que era errado. Então a gente não tinha se posicionado ainda e estava acompanhando as notícias. Agora já saíram novas informações e a gente já sabe que todo mundo agora vai ter que usar máscara a partir de hoje, né, dia 30. Então eu vim aqui para ensinar vocês a fazer uma máscara. E quando eu estava estudando e pensando qual seria o melhor modelo, qual seria a melhor forma de ensinar para vocês, eu pensei, bom, tem muita gente que vai talvez assistir esse vídeo e não sabe nem costurar, né? Então, além de ensinar para vocês fazer a máscara, eu queria falar um pouquinho sobre o uso das máscaras e eu queria dizer que eu também vou ensinar a fazer o ponto básico para que você possa costurar a máscara. Então, se você ainda não sabe costurar, eu vou te convidar para viver o novo comigo e eu vou te ensinar a costurar e eu espero que você goste. Bom, então para começar, vamos falar um pouquinho do material que a gente vai precisar para poder fazer essas máscaras. Primeiro aqui eu tenho tecido, esse tecido é uma tricoline de algodão, né? O algodão ele é o tecido mais indicado para você fazer a sua máscara porque é um tecido natural, né? De fibra natural e ele é mais respirável, então é mais confortável. E aí aqui eu tenho dois tipos. Eu já passei eles, isso é uma dica também. Antes de costurar, eu sempre gosto de passar o tecido, porque ele passadinho fica mais fácil de você manusear, de você cortar e tudo mais, tá? Então temos o tecido, uma tesoura, aqui elástico, eu peguei elástico de várias espessuras, depois eu vou falar um pouquinho sobre eles. Um grampo, o molde. Esse molde eu fiz e testei aqui o que eu achei que ficou mais confortável. A gente também vai disponibilizar esse molde para vocês poderem imprimir e fazer em casa. Aqui já é uma que eu já cortei, né? Agulha, linha, alfinete e um giz ou alguma coisa para você riscar o tecido para você poder cortar o seu molde. O que eu falei que eu ia falar sobre o elástico. Tem muita gente fazendo máscara, então assim, tá difícil achar elástico para comprar no mercado. Inclusive, a gente usa muito elástico nas nossas peças, principalmente as da coleção básicos. Tem peças que são feitas com detalhes de elástico, né? E eu fui procurar com meu fornecedor essa semana e tive até dificuldade de encontrar por causa da alta procura, que tá todo mundo procurando elástico para fazer as máscaras. Então, assim, o ideal é que seja um elástico mais fino para que ele fique mais confortável no seu rosto. Mas se você não encontrar o elástico mais fino, normalmente os elásticos dá para você cortar eles. Então, quando for comprar, se só tiver grosso, pergunta para alguém se esse elástico tem como cortar. O elástico normalmente ele tem várias tirinhas assim. E aí você pode cortar o tamanho que você achar o ideal aqui no meio, seguindo essa tirinha, e ele não vai desfiar. Então você pode usar ele mesmo sendo mais grosso, também dá certo, tá? Sobre o giz também, não tem problema se não tiver giz em casa. Você pode usar um lápis, uma caneta, ou uma outra dica também que eu tenho para passar para vocês é sabonete. Sabe sabonete quando ele tá no finalzinho já, que ele fica bem fininho? Também dá certo para você poder
riscar o tecido, porque aí depois quando você lava, o sabonete sai, então também não fica nada marcado. Bom, então a gente tem todo o nosso material aqui, vou começar pelo corte. Aqui eu vou virar, vou colocar o tecido colorido por cima, porque como o meu giz é branco, acho que vai ficar mais fácil pra vocês verem. Aqui eu usei até uma sacola nossa pra fazer o molde. Então, você pode imprimir ou fazer o seu próprio molde em qualquer papel que você tiver em casa. A gente posiciona o molde aqui, em cima do tecido. Aqui, outra coisa sobre o tecido, eu já dobrei ele, então na hora de passar, eu já dobrei. Para fazer a máscara, você vai precisar de pelo menos 2 partes para parte de fora da máscara e 2 partes para o forro. O ideal é que você coloque 3 partes. Você pode colocar mais uma no meio, para poder filtrar melhor, principalmente se o seu tecido for muito fino, tá? Então, o meu aqui já tá dobradinho, então eu tenho 4 tecidos um em cima do outro. Eu vou colocar o molde aqui e vou riscar em volta. Depois de você riscar em volta, você tira o molde. Então, aqui no tecido, você vai ver o molde da sua máscara, que é onde você tem que cortar. Eu gosto de pegar o alfinete e colocar assim, pegando todos os tecidos, pra na hora que você cortar ele não fuja, tá? Então, coloquei o alfinete pra fixar e a gente vai cortar. Pronto, aqui cortadinho o molde, eu já tenho todos os pedaços suficientes para poder iniciar a máscara. Então, agora a gente vai para a parte da costura. Então, vamos começar pela parte da costura, para quem vai fazer a sua máscara à mão. Aqui eu já passei a linha dentro da agulha. Aí, aqui eu pego as duas partes, as duas pontas dela, né? E a gente dá um nozinho na ponta. Esse nozinho vai ajudar a gente na hora de começar o ponto para segurar a agulha ou a linha no tecido e não soltar quando você estiver costurando. Então, eu cortei aqui o excesso bem próximo do nozinho mesmo que a gente fez. E aí, aqui também eu tenho os pedaços que a gente cortou. Então, eu tenho 2 pedaços do branco, 2 pedaços desse cru. O cru é o que eu vou costurar primeiro, então eu já fixei aqui com alfinete, para quando a gente estiver fazendo o ponto, esse tecido não correr e não atrapalhar a gente. Então, aqui tem 2 pedaços, ó, eu juntei aqui com os alfinetes. A primeira coisa que a gente vai fazer é costurar essa parte mais arredondada. E eu vou ensinar o ponto, que chama ponto atrás. A primeira coisa que você faz é colocar por baixo do tecido, você está segurando o tecido com essa mão, por baixo do tecido você coloca a agulha e passa ela a primeira vez. Ó, tá vendo que quando eu puxo aqui ele não vem por causa do nozinho que a gente deu. Mas, pra ficar mais seguro, a gente vai dar outro nozinho aqui. Como que faz isso? Você só pega a agulha e passa ela num pouquinho de tecido só e puxa tudo. E aí, vai formar esse arco aqui quando você estiver puxando a agulha. Aí, você passa a agulha por dentro desse arco e puxa, que ele vai fazer um nozinho. Então, a gente tem aqui um nozinho pra poder começar a nossa costura, tá? Aí, a gente vai começar o ponto. Por que ele chama ponto atrás? Porque eu vou voltar atrás de onde eu coloquei o primeiro ponto. Então, eu volto com a agulha pra cá, eu vou passar a agulha pra baixo, mais ou menos meio centímetro de distância ou até menos. Quanto mais próximo você fizer, quanto menorzinho você fizer o ponto, melhor vai ficar essa costura. E aí, a mesma distância que você voltou pra trás, você vai ultrapassar pra frente desse primeiro ponto que você deu, né? Então, ó, vou mostrar aqui do outro lado pra ficar mais fácil. A gente foi com ele lá pra trás. E aqui agora eu vou passar o nosso ponto, ele vai ficar no meio, e vou sair com ele aqui na frente.
ó. Então, aqui tá o ponto inicial, a gente volta pra trás e costura lá pra frente. E aí, puxa a linha todinha, até ela ficar firme. E aí, você vai fazer isso até o final, sempre voltando pra trás e indo pra frente. É importante sempre puxar bem o pontinho, pra ele não ficar frouxo, porque quanto mais apertadinho, mais segura vai ficar a sua costura. Então, ó, terminou aqui, segura, dá uma puxadinha. Sempre pegando de onde você entrou a última vez e passando pra frente de onde você saiu. E é só fazer isso até o final. Bom, prontinho. Quando a gente chegou aqui no final, ó, vou dar o último ponto aqui. A gente vai fazer a mesma coisa que fez lá no início. Vai dar aquele nozinho aqui pra poder finalizar. Então, veio aqui, passou dentro do arco e puxou. Eu gosto de fazer 2 vezes pra ele ficar seguro. Passa dentro do arco e puxa. E aí, você pode voltar a linha pra trás e corta aqui o resto de linha que sobrou. Você tira os alfinetes. Quando você abrir aqui, ó, ela vai estar costuradinha. Essa eu costurei de preto, pra ficar mais fácil de visualizar, mas vocês podem costurar da mesma cor do tecido, que aí os pontinhos não vão ficar aparecendo assim. Aqui, você também pode passar essa costura antes de finalizar a máscara, porque aí ela vai ficar mais retinha. Bom, esse foi o que a gente fez à mão, né? Esses 2 aqui eu fiz na máquina pra ficar mais rápido. E como eu falei pra vocês, passadinho ele fica bem melhor, ó. Então, eu também já aproveitei pra passar aqui. Então, quando ele tá passadinho, ele fica no formato certinho, tá vendo? O que a gente vai fazer agora? Como eu falei, o melhor é fazer com 3 camadas, principalmente porque esse meu tecido é muito fininho. Então, eu vou abrir ele assim com a costura pra baixo, ó. A parte que a gente costurou tá aqui pra baixo. E aí, eu vou colocar o forro aqui com a costura pra cima. Acompanhando aquele que a gente pôs embaixo. E aí, eu vou colocar os 2 forros. E a gente vai fazer aqui agora a mesma coisa. A gente vai juntar eles um em cima do outro bem certinho e vai alfinetar pra ajudar na hora da costura. É importante observar que, ó, aqui ficou com costura, né? E aqui também ficou com a costura aparente. Porque isso daqui vai ser o que vai ficar pra dentro, depois a gente vai desvirar, tá? O próximo passo agora é costurar a parte de cima. Então, vou costurar tudo aqui em cima e tudo aqui embaixo. Também poderia fazer isso na máquina,
mas eu vou fazer na mão, mas eu vou fazer na máquina pra ficar mais rápido também, pra poder mostrar os próximos passos pra vocês. Então, vou costurar aqui rapidinho e já volto. Fazendo na mão é o mesmo pontinho que eu já ensinei. Prontinho, então eu já costurei aqui em cima e embaixo. E agora eu vou costurar as laterais. O importante é que quando for costurar a lateral, a gente tem que deixar um buraquinho, que é por onde a gente vai desvirar a máscara depois, né? Então, você pode até colocar um alfinete aqui pra não se esquecer, mais ou menos do tamanho do buraquinho que vai deixar. Então, desse lado aqui, eu só vou costurar do alfinete pra fora e aqui a mesma coisa, somente do alfinete pra fora. Gente, então aqui eu já costurei as duas laterais, aqui deixei o nosso buraquinho, né? Vou tirar os alfinetes. Aqui no cantinho, eu já até cortei aqui, ó, o biquinho, pra quando a gente desvirar não ficar muito excesso de pano. Quando você for cortar, cuidado pra não cortar a costura que você fez, né? Senão ela vai abrir. Então, é só vir aqui. Eu vou fazer desse lado aqui que acho que fica mais fácil, dá pra ver melhor aonde tá a linha. Então, eu não vou pegar em cima da costura, ó, só corta um triângulo assim, porque aí ela fica melhor na hora de desvirar. E aí, agora a gente vai desvirar a nossa máscara. Como que a gente vai fazer isso? Aqui tem um buraquinho e a gente tem que colocar ela pra fora. O que você pode fazer, como o buraquinho eu deixei pequenininho, é pegar alguma coisa que te ajude a empurrar, né? Eu vou usar aqui a tesoura. Então, eu separo ela aqui embaixo, encaixo a tesoura e vou até o outro lado. Aí, quando ela sair do outro lado, a gente puxa. Aí, aqui você pode usar a tesoura de novo pra te ajudar, colocando ela lá dentro, pra poder empurrar as pontinhas pra fora. A mesma coisa aqui, empurrar as pontinhas pra fora dos dois lados. E pronto. A máscara agora tá quase pronta, falta só o acabamento, que é a hora que a gente vai colocar o elástico, tá? Ó. Então, eu vou passar a minha máscara, que passadinha fica melhor da gente finalizar, e já mostro pra vocês como é que faz. Bom, gente, tá aqui a nossa máscara passadinha. É legal falar que eu não me importei em fechar esse buraco aqui, ó, o buraquinho ainda tá aqui. Mas depois de passadinho ele fica quase imperceptível. E a gente agora vai fazer outra costura aqui, então não tinha necessidade de fechar ela antes. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? A gente vai dobrar o cantinho dela pra dentro, mais ou menos 1 centímetro. Coloca o alfinete, né? Igual colocamos das outras vezes. E agora, eu vou passar uma costura aqui, bem no cantinho. Então, vai ficar um buraquinho aqui no meio, que vai ser por onde a gente vai passar o nosso elástico. Vou fazer a mesma coisa também do outro lado. Bom, agora só falta a parte do elástico, né? Que é a hora que a gente vai usar o grampo. E eu gosto sempre de dar um piquezinho aqui em cima do elástico, então eu dobro ele um pedacinho aqui em cima. E com a tesoura eu corto um pedacinho pequenininho pra poder passar o grampo aqui por dentro dele, ó. Fica mais fácil da gente conseguir passar o elástico. Então, esse grampo vai aqui dentro daquele buraquinho que a gente acabou de costurar e prontinho, o elástico tá passado. Aí, aqui é só pegar as duas pontas do elástico e a gente vai dar um nó. Juntando
o elástico. Deixa o nozinho bem apertadinho. E agora, a gente vai puxar esse nozinho pra passar ele aqui por dentro do buraquinho. E tá prontinha. Então, agora é só fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Tá prontinha a sua máscara com elástico dos dois lados. Agora eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre os cuidados que a gente tem que ter com a máscara, tá bom? Então, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado pra entender. Desculpa pelo vídeo longo, mas além de ser meu primeiro vídeo, eu quis fazer o passo a passo bem explicadinho pra que todos pudessem entender. Se mesmo assim ficou alguma dúvida, não tem problema, como eu falei, é só me procurar ou no Instagram da loja ou no meu, e eu posso ajudar vocês no que for necessário. Eu queria dar só alguns recadinhos aqui sobre o uso das máscaras. A gente já tinha até feito um outro vídeo falando sobre os cuidados que a gente está tendo com as peças aqui do delivery e também dos pedidos que estão sendo enviados. E a gente recebeu alguns conselhos de algumas pessoas que enviaram mensagens falando que além de ter higienizado as mãos, como eu mostrei no vídeo, eu também deveria usar máscaras e deveria tirar os acessórios, né? Então, eu queria dizer que a gente já implementou os conselhos, então, todas as peças, quando a gente tá fazendo as embalagens, eu tô utilizando esses conselhos. E se você vai fazer a máscara também, que seja para presentear alguém ou para você mesmo, tome esses cuidados, sabe? Faça a higienização correta das mãos. Se der para usar uma máscara enquanto estiver fazendo, tirar os acessórios, que eu acho que todo cuidado que a gente tiver agora vai ser ótimo. Outras coisas que também é legal dizer. A máscara não é interessante usar e deixar ela úmida, né? A recomendação é que ela não fique úmida e que ela não seja reutilizada. Então, essa máscara ela é usada uma vez. Quando você retirar a máscara, você deve guardar ela dentro de um saco, ou então lavar imediatamente, não deixar ela exposta, porque se ela estiver contaminada, ela pode contaminar outras coisas. A forma de colocar correta também. Vou aproveitar para mostrar para vocês como ficou. Sempre pegando pelos elásticos, né? Nunca pegar na máscara, e quando você estiver usando a máscara, não ficar mexendo aqui. Toda vez que precisar ajustar alguma coisa, pegar pelos elásticos. Então, é só colocar ela no rosto e colocar aqui atrás da orelha. A forma correta da máscara vestir é assim, ó. Aqui ela tá cobrindo. Eu vou arrumar aqui com a mão, que eu não deveria estar fazendo, só pra vocês poderem ver. Mas quando for usar na rua, é claro que a gente não vai fazer isso. Então, a forma correta é ela cobrindo todo o nariz e vindo até aqui o queixo pra cobrir toda a boca e não ficar aberta aqui na lateral. Então, aqui na lateral, você pode até dar uma puxadinha pra ela ficar franzida e não ficar abrindo, tá? Quando for tirar também a mesma coisa pelos elásticos, sem encostar na máscara. E tem os cuidados corretos pra lavar. Se eu estiver esquecendo de alguma coisa, eu vou tentar deixar tudo escrito aqui também pra vocês, o passo a passo dos cuidados que deve ter. E é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima. Obrigada!